E quero começar agradecendo aos irmãos pelas orações, né? Aqueles irmãos que têm orado pela saúde, esses tempos que eu passei por algumas dificuldades, pelos irmãos que têm ofertado também, que têm, de certa maneira, se preocupado conosco. Nós agradecemos, assim também como por aqueles que têm orado pelo trabalho aqui, pelas igrejas de Uberaba, especialmente a igreja aqui no Beija-Flor, onde eu faço parte. E obrigado, irmãos, por esse cuidado, por esse carinho. E vamos continuar, né? Orando, batalhando uns pelos outros, intercedendo. São dias difíceis e, mais do que nunca, nós precisamos mesmo de uns dos outros, né? Da cooperação e dessa luta em oração uns pelos outros. Muito bem. Eu penso que eu não vou trazer hoje, junto com os irmãos, nada diferente ou nada novo, nada que você já não conheça. Mas eu creio que, mais do que nunca, nós estamos precisando ser, de fato, despertados, né, por algumas verdades que são nossa responsabilidade como servos, como igreja, como pessoas que foram chamados por Cristo Jesus e para servi-lo, para viver por modo digno. E assim nós vamos ler Efésios 4:1 como introdução da nossa consideração hoje à noite. Efésios, capítulo 4, e verso 1. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo, um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Somente até aqui, que Deus, de fato, abençoe a consideração da sua palavra. Então, a primeira coisa que podemos destacar e aprender da palavra de Deus, aprender do Espírito de Deus que habita em nós, que nos ensina, que nos faz lembrar, que nos adverte muitas vezes, nós fomos chamados a esta vocação, a uma santa vocação, diz a palavra de Deus. Deus tem nos dado uma capacitação, um dom. Deus tem colocado em nossas mãos o privilégio de servi-lo, cada um de nós, no seu lugar, de acordo com a vontade do Senhor. Nós conhecemos os dons, nós conhecemos a nossa responsabilidade de crescer, de frutificar, de amadurecer, de sermos cooperadores uns dos outros, né? Edificando-nos uns aos outros, servindo uns aos outros, e assim por diante. Deus nos deu dons maravilhosos, Deus nos capacitou com coisas e dons, né? Capacidades, aptidões que vêm do alto, não é natural do homem, é algo que vem da parte de Deus para cada um de nós. Efésios 2:10 diz: somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas, né? Seria maravilhoso, irmão, se nós entendêssemos o que de fato são as boas obras e o privilégio que é nos dado, né, de agir em boas obras. Em Cristo Jesus podemos fazer boas obras, não para a salvação, pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Mas a importância das boas obras, que vão de fato apresentar a nossa confiança, a nossa fé,
e a nossa dependência de Deus. Então, Deus nos capacitou de maneira maravilhosa para executarmos as obras de Deus, aquilo que o Senhor espera que façamos. Colossenses 1:10 também diz assim: a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Olha, nós recebemos uma nova vida, nós fomos lavados, perdoados com uma finalidade, a fim de vivermos esta nova vida. Não foi uma reforma da velha vida, foi uma nova vida. Nascemos de novo. Então, esta nova vida é para ser vivida por modo digno do Senhor, para o inteiro agrado do Senhor, frutificando em toda boa obra. Nós conhecemos o dom, os dons espirituais, nós conhecemos o fruto do Espírito, estão revelados na palavra de Deus e devem ser vistos nas nossas vidas, né? Então, frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus. E para ilustrar isso que nós estamos dizendo, por fim, 1 Coríntios 12, verso 4 a 7, está aqui na tela do computador. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Ora, nós poderíamos ocupar o estudo somente com esses versículos que nós já temos lido e citado até aqui, mas o Senhor nos chamou, o Senhor nos convocou, o Senhor nos deu uma aptidão, um dom, uma vocação, e esta vocação ela está diretamente relacionada com a ação ou a liberdade de ação do Espírito Santo em nossas vidas. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Então, nós temos esta grande responsabilidade, somos chamados para uma vocação, chamados com uma aptidão, uma capacidade, um dom, a responsabilidade de viver e agir em boas obras. Então, resumindo, andeis de modo digno da vocação com que fostes chamados. Mas, na verdade, não é aqui que eu quero gastar um pouco mais de tempo. O serviço cristão, irmãos, não está apenas relacionado com esta edificação, com o crescimento, com o amadurecimento, né? Edificando-nos uns aos outros, ensinando uns aos outros, cuidando uns dos outros, servindo uns aos outros, né? Isso é maravilhoso na igreja local, defendendo a unidade, preservando a unidade, suportando-vos em amor, amando uns aos outros, assim como Deus em Cristo nos amou. De fato, estas coisas são maravilhosas e como é bom quando nós podemos juntos ter este crescimento, este desenvolvimento espiritual. Mas é responsabilidade da igreja e de cada irmão, cada irmã, a defesa da fé, a defesa das verdades eternas de Deus, a defesa do evangelho. Eu não vou dizer que nesses dias mais do que outros, mas Satanás tem atacado as coisas santas da igreja. Satanás tem usado todos os meios para que seja algo normal o afastamento da fé e da verdade. Esses são os últimos dias da igreja, primeiro sinal predito, antes que viesse
o arrebatamento, antes que o Senhor viesse nos buscar, é a apostasia, o abandono da fé, o abandono da verdade, e isso já vem de muitos anos, né? Falsos profetas, falsos ensinadores, doutrinas de homens, doutrinas de demônios. Mas a igreja é atacada, a verdade de Deus é atacada. E, meus irmãos, nós não podemos ignorar que existe uma guerra espiritual, que existe uma batalha espiritual em andamento. Estamos em guerra. Estamos em guerra. E eu vou falar, começando a falar de mim, mas nós temos falhado em defender, em sustentar estas verdades que vêm lá do alto. Talvez temos tido algum progresso no que diz respeito à unidade, à harmonia, e talvez alguns vão discordar, de fato há muitas questões entre nós, mas, sabe, este cuidado de uns para com os outros, a edificação, a instrução, o serviço, mas nós precisamos ser mais diligentes na defesa. Está tudo bem, eu acho. Vocês ainda estão me ouvindo? Estamos. Ok. O céu se abriu aqui quase. Pensei que o Senhor estava chamando o meu nome. Eu ia ser muito bom. Poxa vida. Muito bem. Então, Satanás, ele tem os seus dardos inflamados, ele tem os seus ardis, ele é diligente, ele não dorme, não descansa, ele trabalha contra, ele vem roubar, matar e destruir. É claro que nós não ignoramos os seus ardis, e não deveríamos ignorar os seus ardis, mas sermos mais diligentes na defesa da fé, do evangelho, daquilo que o Senhor nos tem revelado, das verdades de Deus. Num mundo que, considerando-se sábios, tornaram-se loucos. Nunca foi tão verdade, Romanos, não é? Eu quero ler. Nunca não, sempre foi assim, mas notem o que a palavra de Deus diz aqui em Romanos. Verso 18, Romanos 1:18, a ira de Deus se revela dos céus contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Verso 19, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, assim, indesculpáveis. Olha o 21, e é esse que eu gostaria de destacar. Tendo o conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou, tais homens, à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração. E aí ele continua falando de como esses homens se entregaram ao pecado, à imoralidade, à miséria mesmo, mas eles se acham sábios. Tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus. E assim, exaltando a si mesmo, achando que eram sábios, tornaram-se loucos. E eles vêm ensinando, e eles vêm pregando, e eles vêm... a escola está corrompida, a educação, a saúde, tudo, a política, a religião, tudo está corrompida por este inimigo das nossas almas, Satanás. Mas o que eu quero considerar, o que eu quero que nós pensemos, é que há uma batalha
E além de edificar e cooperar e cuidar e servir uns aos outros, nós deveríamos ser mais zelosos na defesa da verdade. Não é pegar em armas, não estou falando isso. Não é discutir com aquele tolo que só quer ganhar espaço e ver quem sabe mais, quem tem o melhor argumento, não. Mas é defender e viver a verdade que defendemos. É ter convicções. É manifestar a nossa convicção, é manifestar aquilo que cremos, é saber responder àqueles que nos perguntam a respeito da nossa fé. É isso que eu queria destacar nesses pensamentos. Filipenses capítulo 1. O versículo 27. Vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes, em um só espírito, como uma só alma, lutando juntamente pela fé evangélica. Lutando juntamente pela fé evangélica. Olha o que nós temos aqui, olha o que o apóstolo está dizendo àqueles irmãos. Vivam, acima de tudo, de maneira digna, de maneira coerente com o evangelho de Cristo. Quer eu vá vê-los ou não, que eu saiba, que eu ouça a respeito de cada um de vós, que vocês estão firmes, que vocês estão unidos, uma só alma, que vocês não estão acomodados no mundo, vocês não estão deitados numa rede, não estão assentados no sofá, vocês não estão tranquilos, não, vocês estão lutando juntos pela fé evangélica, lutando juntos pela fé evangélica. Meus irmãos, nesses dias de pandemia, de distanciamento, de não pode encontrar, não pode... Será que nós estamos lutando juntos pelo evangelho, pela verdade do evangelho, pela doutrina dos apóstolos? Será que nós estamos vendo todo este movimento, o novo normal, as novas ideias, a nova concepção de família? Será que nós estamos defendendo e sustentando a verdade de Deus? 1 Pedro 4:1 disse: ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos vós também do mesmo pensamento. Vamos lá em 1 Pedro. Eu quero só esta expressão, mas 1 Pedro 4. Ele diz: ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos vós também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. E para que nós possamos viver a vontade de Deus, a ideia é de que nós precisamos nos armar, não com armas. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra Satanás, os seus demônios, potestades. É contra esta ideologia que o mundo sustenta, que a sociedade abraça. Nós devemos ser, de fato, coluna e baluarte da verdade. Esta é uma figura da igreja. Aquele que sustenta, aquele que defende a verdade de Deus. Eu quero ainda, junto com os irmãos, olhar lá para Judas,
Carta de Judas, versículos 1 a 4. Irmãos, aqui está chovendo bastante, não sei se os irmãos estão ouvindo aí os trovões, aquela deu uma trovoada bem forte. Se por acaso a internet cair, alguém pode me ligar, me avisar, às vezes some aqui, mas eu estou continuando, né? Até agora está tudo bem. Muito bem, Judas, versículo 1 a 4, que diz: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. A misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Muito bem, Judas, ele convida, ele diz, olha, eu fui obrigado, eu fui levado a escrever, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. E aí ele fala dos falsos, né, daqueles que, de fato, tentam levar aqueles que não têm convicções, né, que são levados tão facilmente por qualquer vento de doutrina, qualquer pensamento. Então, a carta ela tem instruções aqui sobre esta questão, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Ora, Judas está escrevendo aos chamados. Versículo 1, ele diz, Judas, servo de Cristo, e o irmão Tiago, aos chamados. Nós fomos chamados, nós lemos já uma santa vocação, fomos chamados para uma vocação como lemos em Efésios. Andeis por modo digno da vocação com que fostes chamados. Versículo 3, ele fala desta batalha, batalhando diligentemente. A expressão aqui é sem desânimo, com insistência, dia após dia, batalhando diligentemente pela fé. Versículos 3 e 4. Estas verdades, ou este grupo de verdades que foram nos entregue pelo próprio Senhor, porque nós sabemos que toda a Escritura foi inspirada por Deus, ela é apta para corrigir, para redarguir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Satanás, ele ataca esta fé, estas verdades. Ele vem roubar, matar e destruir. E nós sabemos que é através destas verdades que uma pessoa pode, de fato, alcançar a salvação. Por estas verdades do Evangelho, por estas verdades da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. E nós sabemos, sem fé é impossível agradar a Deus. Ora, eu quero destacar algumas coisas aqui. Pensando em como deve ser esta batalha. Olhando para o nosso inimigo, Satanás, não ignorando os seus ardis. Lembrando que Satanás tem os seus exércitos, os seus demônios.
e de fato ele está por trás de muitas coisas na sociedade em que nós vivemos. Ele é o príncipe deste mundo, ele tem liberdade para agir, mas nós sabemos estar derrotado, vencido, e ele não pode atingir ou tocar aqueles que pertencem a Deus sem que o Senhor permita. Então, de que maneira nós devemos batalhar contra Satanás? De que maneira nós devemos resistir no dia mau? E é isso que eu gostaria de considerar rapidamente. Primeiro, perseverar na doutrina dos apóstolos. Perseverar no estudo. Olha o versículo 17 de Judas. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos, irmãos, lembrar do que os apóstolos nos têm ensinado na palavra de Deus. Há bons pregadores na internet, no YouTube, há bons livros, há bons comentários, mas nós precisamos perseverar na doutrina dos apóstolos. Há uma batalha aqui entre o ensino dos apóstolos e o ensino de homens. Os apóstolos falavam da parte de Deus, inspirados, instruídos, registraram aqui toda a verdade de Deus. Nós precisamos voltar os nossos pensamentos, o nosso esforço, a nossa dedicação. Eu não estou falando contra, existem, como eu disse, bons livros, bons comentários que nos ajudam. Mas hoje nós temos pregadores preferidos e tantos jovens estão se deixando levar por pregadores famosos que tem, sim, muitas coisas boas, mas nós precisamos voltar e perseverar, então, na doutrina dos apóstolos. Atos, capítulo 2, tão conhecido de todos nós, eu vou ler, é importante nós lermos mais uma vez, Atos 2, o verso 42. E perseveravam aqueles irmãos que foram salvos, quase 3.000 almas, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. Eles perseveravam. Judas convida, vocês devem lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, deixe o Espírito Santo nos ensinar. Deixe o Espírito Santo revelar os tesouros da palavra de Deus, para que nós possamos defender estas verdades, amar estas verdades, ter convicção, firmeza, não porque pregador fulano falou, mas porque Deus disse na sua palavra. Porque muitos jovens abandonam a igreja, se afastam. Quando chega a faculdade ou quando outros pensamentos são apresentados, porque se deixam levar tão facilmente, porque não têm convicção, porque não perseveram na doutrina dos apóstolos. Então, esta é a primeira maneira de batalhar contra Satanás, perseverando na doutrina dos apóstolos, edificando-nos na fé santíssima. Olha o verso 20 de Judas. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Não só batalhar pela fé, mas também se fortalecer nela. Nós sabemos que a palavra de Deus, uma das figuras, a palavra de Deus tem muitas figuras, né? Mas uma das figuras é o alimento
O homem do Velho Testamento, ele escreve: achadas as tuas palavras, logo as comi, elas foram saúde para mim. E sabe, esse fortalecimento, ele vem mesmo pela leitura, pelo estudo da palavra de Deus. Nós comemos provavelmente 3 vezes por dia, todos nós, né? Café da manhã, almoço e janta, pelo menos. E muitas vezes ainda nos sentimos fracos, doentes, cansados. E o alimento espiritual? Quantas vezes nós nos alimentamos do alimento espiritual, da palavra de Deus? Por isso, estamos fracos espiritualmente, enfermos muitas vezes espiritualmente, e perdemos e sofremos derrotas quando se trata desta batalha espiritual. Colossenses capítulo 2, Colossenses capítulo 2, e o versículo 7. Vamos ler o 6. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ação de graças. Permanecei nele. Cristo disse: sem mim nada podeis fazer. Permanecei nele. Nele radicados, edificados e confirmados na fé. Então, em Cristo, firmados nele, estabelecidos nele, edificados nele, nós podemos lutar e vencer esta batalha contra Satanás. Outra atitude é orar no Espírito Santo, perseverar na doutrina, edificados na nossa fé santíssima, orar no Espírito Santo. Mais uma vez, o versículo 20 de Judas. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. De fato, a oração é fundamental. Ela segue a armadura de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplicas, e assim por diante. Devemos vestir a armadura e devemos orar, interceder, batalhar. Se temos falta de sabedoria, peçamos a Deus, que a todos dá com liberalidade. A importância de orarmos sempre. E vamos ler Efésios capítulo 6, que eu tenho citado. Vamos ler versículo 16 e 17. Efésios capítulo 6, verso 16 e 17. Perdão, 17 e 18. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. E ele continua: pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo, ou seja, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Então, orando em todo o tempo, intercedendo, batalhando, com toda a oração e súplica, para que possamos ter a ousadia, o zelo, a intrepidez de defender a verdade, de proclamar o Evangelho, de ensinar
a doutrina dos apóstolos, a sã doutrina, aproveitando todas as oportunidades para falar de Cristo, para defender a verdade, para defender a fé, perseverando na doutrina dos apóstolos, edificados na nossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, e continuamos guardando-nos no amor de Deus. Verso 21, como nós já lemos, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Irmãos, escondidos, guardados no amor de Deus, escondidos nesse amor, munidos, sim, do escudo, da espada, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, mas não esquecendo que o amor deve participar de tudo. E sempre temos falado, o equilíbrio nestas coisas é algo fundamental. Não podemos permitir que a dureza da batalha, roube de nós a compaixão, o amor, sentir a dor do outro, misericórdia, defendendo a verdade em amor. Esta é outra maneira, ou que acompanha esta batalha espiritual. Lembrando que não lutamos contra homens. Os homens são alvo do amor de Deus. A raça humana, mesmo na sua rebeldia, mesmo na sua afronta, mesmo sendo inimigos, se levantando contra, tirando pedras. A nossa luta não é contra os homens, mas contra Satanás. Devemos orar, interceder. A dureza da batalha não deve nos fazer esquecer do amor. Sem amor, nada seríamos. Eu quero ler um versículo aqui. Romanos 5:5, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. O amor de Deus, o mesmo amor que me amou na minha condição miserável, o mesmo amor que me buscou quando eu era rebelde, inimigo de Deus, é o amor que está derramado em nossos corações, para que nós tenhamos a condição de defender a verdade com amor, de sustentar a verdade com amor, com misericórdia, compaixão, paciência. É assim que agiu o nosso Senhor e é assim que também nós devemos agir. E o final do versículo 21, aguardando, esperando a vinda de Cristo. E nós sabemos que para o arrebatamento não há nada que deve acontecer, a vinda de Cristo está para cair sobre as nossas cabeças. Quanto mais nós devemos ser diligentes para esperar a vinda do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Eu vou terminar com 2 pensamentos aqui. Nós falamos de perseverar na doutrina, e eu creio que é possível, nos nossos dias, continuar mantendo a maneira de reunir, a mesma mensagem, Cristo crucificado, os mesmos ensinamentos, comportamento, ética de vida cristã, vivendo por modo digno de Cristo, vivendo por modo digno do Evangelho, assim como os primeiros irmãos fizeram. As mudanças ao nosso redor não mudam a maneira como nós devemos nos comportar, o caráter cristão, a conduta cristã. Os utensílios mudaram, a tecnologia, as coisas que nos cercam, mas o ser humano é o mesmo.
O Espírito é o mesmo, a palavra é a mesma. As instruções, os mandamentos, os preceitos, os bons conselhos de Deus são os mesmos. E nós precisamos de cada um deles para vencer esta batalha, para defender, para sustentar a verdade. Agora, ainda olhando aqui para Judas, nós vemos algumas ações, pelo menos duas. Ele diz lá no versículo 22 a 23, compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Compadecei-vos de algum, salvai-os. Entra aqui a questão do amor, a compaixão pelas almas, compaixão por aqueles que estão sendo levados por todo o vento de doutrina, enganados por estes homens que têm aparência de piedade, mas negam esta piedade nas suas ações, como diz a palavra de Deus. Compadecei-vos, salvai-os, arrebata essas pessoas do fogo. Como? Você deve se importar, você deve orar, você deve falar, você deve evangelizar, ensinar, viver estas verdades. E ele continua ainda no texto em que nós lemos, né? Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Compaixão por aqueles que deixaram a verdade, desviaram-se da verdade e que precisam de ajuda para restabelecer a sua vida espiritual. Nós podemos pensar no primeiro grupo, aqueles que estão mortos ainda em ofensas e pecados, levados por tantos pensamentos, tantos evangelhos, buscando a Deus só nesta vida. E este segundo grupo, irmãos, que já professaram a fé em Cristo, mas se deixaram levar, tropeçaram. E nós precisamos procurar entender a razão que os levou até aquela situação, ter compaixão, sentir a sua dor, sentir a sua condição, e se houver arrependimento, devemos ser o primeiro a dar as mãos para levantá-los, para ajudá-los. O que muitas vezes fazemos é desprezar, pisotear, maldizer. O nosso exército se enfraquece cada dia mais quando nós deixamos caídos no campo de batalha aqueles que foram feridos ou que se deixaram ferir, não importa. Todos nós estamos sujeitos. Mas o final do versículo 23 é: detestando a roupa contaminada pela carne, não aprovando o erro, o pecado, o tropeço, o desvio da verdade. Não, nunca devemos aprovar. Mas nunca rejeitar o arrependido. Nunca desprezar aquele que volta buscando o perdão, a reconciliação. Meus irmãos, que nós possamos nesta batalha sermos instruídos por Deus. Que nós possamos lembrar que fomos chamados, sim, capacitados, sim, para a edificação, para o serviço, para cuidar uns dos outros, para amar, para instruir, mas fomos chamados também para defender as verdades de Deus. E nós precisamos de perseverar na doutrina, precisamos ser firmados, edificados na fé, precisamos orar no Espírito, precisamos guardar-nos no amor de Deus, viver neste amor. Precisamos amar a vinda de Cristo, esperar a vinda de Cristo, entender que Ele vem. Compadecidos, tendo compaixão dos que se perdem e tendo paciência, sendo compassivos
com aqueles que tropeçam, com aqueles que se acomodam neste mundo, com aqueles que são fracos. Não podemos deixá-los para trás. Precisamos nos voltar também para eles e juntos continuarmos esta batalha que o Senhor tem nos colocado aqui. Que Deus nos abençoe. Eu sei que passei um pouquinho do tempo, peço desculpas, mas que Deus nos ajude a compreender essas coisas, a despertar, irmãos. O que todo mundo diz aí, o que a mídia diz é fica em casa. Mas nós não podemos, não literalmente, né, estou fazendo aqui uma figura, né, não podemos ficar em casa no sentido espiritual, ficar quietos, ficar acomodados, não, precisamos sair, há perigo lá fora, há muito perigo. E não é a doença o maior perigo, o pecado é o maior perigo, Satanás é o maior perigo, os seus dardos inflamados, a sua astúcia, as suas ciladas, que nós possamos ser corajosos e em Cristo Jesus batalhar pela fé e defender a verdade de Deus. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Amém.